Quando na sexta-feira nós mergulhamos no mês da Bíblia, aqui no Brasil, em setembro, no resto do mundo, geralmente, o mês da Bíblia é um mês que antecede o carnaval, etc. e tal, com aquele domingo da palavra, que aqui no Brasil a gente celebra no último domingo, bem próximo da festa de São Jerônimo, que foi um santo, um homem, não é? Que dedicou a sua vida a transcrever a Bíblia no seu primeiro testamento, que estava escrito na sua maioria em hebraico e também alguns livros em grego, e o segundo testamento em grego para a língua do povo, a língua vulgar, a língua do povo em latim, na primeira Bíblia que a gente tem de uma língua falada, que era justamente a Vulgata, como foi chamada essa Bíblia. Que, aliás, é a partir dela que as edições Ave Maria traduzem aquela que a gente tem em português, muito difundida no Brasil, acho que é a Bíblia mais utilizada no Brasil, nos grupos de oração e também por outros movimentos e pastorais, uma Bíblia traduzida dessa primeira tradução Vulgata. Mas o Vaticano II nos marcou com uma excepcional reflexão sobre a palavra de Deus. E aqui eu não quero tomar o lugar do Padre Alisson, nosso mestre em teologia bíblica, que agora reza às sextas-feiras, mas complementar a partir do texto de hoje, o que nos é trazido. Essa experiência de palavra de Deus não está resumida apenas a um livro. Porque vocês imaginam que a palavra do Criador se resumisse a um livro? Não. Mas ela é toda a criação, porque quando Deus fala, Ele cria. E aqui, as Sagradas Escrituras, do seu primeiro e segundo testamento, o Antigo e Novo, nós temos a palavra de Deus codificada a partir de uma experiência com Deus, inspirada com Deus, mas da fé também traduzida na vivência de inúmeras comunidades, em inúmeros homens, em inúmeros tempos, no Primeiro Testamento, ou no Antigo, e no Segundo Testamento, que é o Testamento da Nova e Eterna Aliança. Por que eu estou fazendo todo esse preâmbulo? Para falar de profecia, para falar de profecia que não é ouvida. Por que a profecia é necessária no mundo de hoje? Essa é a grande pergunta. Por que Deus precisa dizer alguma coisa nova? Porque Ele cria. A partir do encontro em que homem e mulher fazem, Deus cria um ser absolutamente novo. Pode se ocupar do cálcio, do selênio, do ferro, para formar um ser novo, da vida que brota do homem e da mulher, mas se trata de um ser totalmente novo. E quando Deus cria algo absolutamente novo, que sou eu e sou você, e é você, que somos nós, Ele quer revelar alguma coisa através desse ente novo. Por isso a igreja, inclusive diante das tradições orais, escreveu essas tradições, carimbou que isso era canônico, está aqui meu professor de direito canônico, mas que quer dizer que de fato isso se fez como um fruto da verdade e da coerência, e ao longo dos tempos é o critério para que a gente descubra se a revelação individual de cada um de fato confere com aquilo que Deus quer falar em todo o tempo. Padre, que difícil, você bagunçou a cabeça da gente. Imagine uma coisa muito simples. Você é um capítulo dessa história. A tua vida, os teus sofrimentos, desde o momento da tua concepção, e por isso é necessário o respeito à concepção, até a tua terminalidade natural, há um escrito de Deus. Contudo, nós temos a caneta nas mãos. E por isso a igreja é um sinal de luz. Um sinal de luz, um sinal de caminho,
um sinal de uma escrita na qual eu, ao me descobrir parte dessa revelação de Deus, dentro da minha liberdade, vou moldar o meu ser àquilo que Ele é chamado a fazer. Ser um espelho da vontade de Deus, revelar a vontade de Deus. Por isso, quando nós estamos diante da revelação de Deus, da palavra, de uma montanha que lembra a grandeza de Deus, das Pleiades, do universo inteiro que lembra a sua grandeza, nós temos que lembrar, depois da nossa insignificância, a nossa importância em sermos aqueles que revelam a Deus. E aí é interessante que em Jesus Cristo, quando a mesma palavra lembra as obras de misericórdia e lembra o reconhecimento como um ente que revela a Deus, ele vai dizer: se vós fazeis exatamente o que eu fiz, vocês serão reconhecidos como a mim. Por isso o pobre, por isso o necessitado, passa a ser um lugar onde eu vou encontrar o Senhor, através daquilo que Deus quer revelar a quem mais necessita, o seu amor, o seu cuidado. Amados, e aí nós atravessamos a nossa história e passamos por Jesus, que é nosso Senhor e o ponto de foco de Deus nesta revelação de amor. É em Jesus que está toda a revelação. E aí Jesus, que traz toda a revelação, está diante daqueles que conheceram a sua fragilidade humana, não o pecado. Mas se a gente olha para a imagem de São José, lá em Nazaré, São José segurou Jesus no colo. E esse Jesus que foi segurado no colo, de repente entra em meio a uma comunidade bastante difusa, diferente, fazendo milagres numa cidade vizinha, e volta para o lugar onde ele foi reconhecido como criança, para falar qual unção ele traz, que revelação ele traz, para falar que se cumpriu tudo aquilo que as pessoas que estavam perto dele sonhavam. Mas nem sempre os sonhos de Deus são os nossos sonhos. Nem sempre o que Deus quer revelar através de nós é aquilo que a nossa humanidade caída quer de fato revelar. E é aí que entra o choque entre a vontade daqueles no qual Deus quer se revelar e a vontade deles que não querem revelar a Deus. Isso aconteceu, como Jesus cita, 3 anos de carestia, e Elias não foi a nenhuma viúva de Jerusalém, mas encontrou fé naquela viúva em Sarepta. Ou quando Naamã, lá em cima, na Síria, um país nada auspicioso à doutrina de um Deus único, fez uma grande viagem para, depois de banhar 7 vezes, nas ordens lá de Eliseu, ser curado da sua lepra. Ou como aquele centurião pagão que Jesus encontra e diz: eu sei que tu és um grande homem, como a gente vai dizer daqui a pouco, mas não vai precisar entrar na minha casa, o que você ordenar aqui vai acontecer. Diz uma única palavra e o céu inteiro vai te ouvir, e o meu servo vai ser curado lá em casa. Então nós estamos hoje diante de um desafio que não é mais só das pessoas de fora, mas é das pessoas de dentro também, de não ouvir a palavra. Por quê? Nós estamos vivendo em um momento em que vai existir uma explicação bíblica para que você não viva a verdadeira vontade de Deus. Uma vez escutei um padre dizendo isso.
haverá uma teologia para justificar a inclusão do seu pecado na história da salvação, em vez do ouvir a Deus para excluir o teu pecado, para que você espelhe o amor de Deus. Então agora, amados, a responsabilidade sempre fica para nós. E para fazer essa pergunta hoje, repito, sem moralismos, aqui não é o campo da moral, aqui é o campo da misericórdia. E a misericórdia é sem medida, mas é claro que ela cobra a verdade. E essa verdade não é trazida de modo nas multidões, é trazida à medida em que eu quero trazer essa verdade para o meu coração e dizer ao Senhor em forma de oração, mas sobretudo em um gesto e uma atitude: Senhor, eu quero ser parte da palavra de Deus e quero revelá-la todos os dias. Quero tornar o Evangelho vivo através das minhas vidas, da minha vida. Queremos tornar o Evangelho vivo através das nossas vidas. Por isso, faz com que o nosso coração esteja de tal modo moldado à tua vontade, que a gente possa dizer como São Paulo: já não mais sou eu que vivo em mim, mas é Cristo que vive em mim. É essa verdade paulina que fará um dia com que a gente diga também: viver para mim é ganho, morrer para mim é lucro. Porque não haverá mais distanciamento entre o que o céu pode me dar e o que eu já vivo hoje pela minha fé. E a vontade de Deus nos salvar é essa, porque desde Adão nós quebramos o compromisso de sermos aqueles que revelam a Deus, mas em Jesus Cristo, o homem, Deus, ou seja, Deus feito homem, Ele nos resgatou essa possibilidade de fazermos da nossa vida um instrumento de perfeição para mostrar a perfeição de Deus. Não precisa ter sucesso, não, nem na perfeição, mas precisa dar o testemunho que o nosso desejo, que o nosso coração é um coração aberto ao Espírito Santo e corre nas nossas veias, apesar dos nossos fracassos, a vontade de servir a Deus e servi-lo com toda a força, com todo o entendimento e com toda a vida. Por isso que nos últimos 2 domingos nós ouvimos o primeiro Papa afirmando assim: Tu és o Filho do Deus vivo. Domingo, 21º domingo, há 8 dias atrás. E ontem, Jesus, para de falar isso aí, porque senão não vai ninguém te seguir, está muito duro aí o que você está falando. E ouvir do próprio Deus que Ele é Satanás para ele. Amados, na inconstância da vida a gente vai errar, mas não vai persistir no erro. Na inconstância da vida a gente vai cair e vai ser como Pedro, querendo fugir dos nossos sofrimentos e da nossa cruz, mas o Senhor vai dizer: pega a tua cruz e me siga. Por quê? Aquele que me ama de verdade, aquele que me segue de coração, recebe uma coisa: a sua cruz fica leve, o seu jugo fica suave e a sua vida ganha sentido. Que assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue para 011 4200 8080.